Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo Estudantil Ágora. Eu sou Vitor Fernandes, mais uma vez aqui com vocês. Falei que eu ia voltar rapidinho, voltei rapidinho. Tenho o quê? 2 dias do meu último vídeo, eu tô aqui de novo. Vocês vão enjoar de ver minha cara, eu já falei isso. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal. Um assunto que a gente já falou uma vez lá no Atemporalizado Podcast. Você já ouviu nosso podcast? Vai lá no Spotify, no que você usar para ouvir podcast, para ouvir música, né, no seu agregador de áudio, e pesquisa Atemporalizado Podcast. Você vai achar a gente, escuta lá. A gente já fez um podcast sobre esse assunto, mais ou menos sobre esse assunto. E aí vocês vão poder ouvir e entender. Mas por que eu estou falando? Como assim? O que é isso? Bom, o tema de hoje é sobre a Terceira Guerra Púnica. E aí, por que eu estou falando do podcast? Porque no podcast a gente falou sobre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, sobre a história do Aníbal Barca e do pai dele, o Amílcar Barca. E aí aqui a gente vai falar sobre a Terceira. Você quer saber sobre a Primeira e sobre a Segunda? Vai lá, ouve o nosso podcast. Mas vamos deixar esses recados mais para o final. Vamos seguir aqui com o nosso slide. A Terceira Guerra Púnica, de 149 a 146 a.C. Pois bem, vamos começar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre uma das forças, né, dessa guerra, que é Cartago, como vocês preferirem falar, a gosto do freguês. O Império Cartaginês era um império, veja bem, estava reduzido pra caramba depois da Segunda Guerra Púnica. Os romanos venceram a Segunda Guerra Púnica depois de uma luta árdua, foi difícil vencer a Segunda Guerra Púnica para os romanos. Toda essa Guerra Púnica, toda essa coisa é entre Cartago e Roma, tá, gente? Já para deixar bem claro. E aí, depois da Segunda Guerra, os cartagineses estavam reduzidos de um império, né, a praticamente só o território de Cartago, da cidade mesmo, de Cartago, né, da capital. E como eles perderam a Segunda Guerra, rolou esse acordo, que não é bem um acordo, é mais uma ordem, né, de que eles estariam proibidos de pegarem armas e de realizar batalhas e tudo mais. Roma deu essa ordem para eles, né? E como eles foram um território que perdeu para Roma, eles meio que foram dominados por Roma. Eles não estavam 100% submissos a Roma, mas eles ainda assim deviam certa obediência, né, aos romanos. Aí a gente tem uma cobrança muito pesada de tributos. Os cartagineses eram inimigos de Roma há muito tempo. Então, assim, é claro que depois de vencer esses inimigos, você vai, esculhambar com eles, né? A gente tem uma perda de recursos muito grande, porque eles perderam territórios, perderam terras quando eles perderam para Roma. E aí, nessa perda, eles perderam locais da onde eles importavam, na verdade, né? Traziam para si recursos de outros locais do Mediterrâneo. Eles tinham terras na Espanha, onde hoje é a Espanha. Eles traziam recursos de lá. E aí, bom, acaba que quando os romanos vencem eles na Segunda Guerra Púnica, eles meio que ficam com esses lugares também, sacou? E eles tinham a possibilidade de receber ataques por terra vindos dos aliados da República Romana, que ainda não era um império, era uma república. Eles podiam ser atacados a qualquer momento por um aliado da República Romana que estivesse nas terras da África. Cartago fica na África. E haviam aliados de Roma na África, ali na parte norte da África. E eles poderiam vir a atacar Cartago a qualquer momento. Eles tinham esse problema, eles tinham essa possibilidade, esse medo. Por quê? Eles não podiam pegar em armas. O pessoal podia querer se aproveitar disso e ir lá e atacar, subjugar Cartago. Bom, vamos seguir o nosso slide e vamos falar um pouquinho sobre a República Romana em si. Roma, né? Bom, Roma, como eu disse, não possuía total submissão do Estado cartaginês. Cartago perdeu a guerra, porém, apesar de perder a guerra, não se tornou totalmente submissa de Roma. Eles ainda fizeram uma política e tudo mais, tentando se reerguer e tal, ali por trás, parará. Eles não eram bobos também, não. Cartago não era um monte de gente boba, não. E aí, Roma começou a enviar comissões, né, em 153, lembrando que o calendário antes de Cristo vai diminuindo e não aumentando, então isso aqui é antes do início da guerra. Roma começou a enviar frotas, vamos dizer assim, né, de inspeção para esses locais que eles tinham domínio, certo domínio. E aí o Catão, que fazia parte do Senado, foi até Cartago, inspecionar Cartago, e saiu de lá
Ele já tinha essa opinião, mas ele saiu de lá mais crente ainda de que eles tinham que destruir Cartago de vez e salgar a terra, entendeu? Bom, como um bom romano, bom e velho romano, que sabe sobre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, é de se entender o cara querer destruir Cartago de vez. O problema que Cartago foi para os romanos, né? O empecilho que foi para os romanos. Porém, a verdade é que ele deu uma boa exagerada nas histórias que ele contou sobre Cartago. Eles podiam estar tentando se reestruturar, mas estava longe de conseguir ser o que eles foram no início da Segunda Guerra. E aí, depois disso, o Catão conseguiu convencer a galera, e aí eles tinham que encontrar um motivo para começar uma guerra, né? Começar do nada podia não dar muito certo, então eles tinham que ter um motivo para começar essa Terceira Guerra Púnica. Aí a gente vai para a guerra em si. Rolou um ataque de outra terra ali, outra galera, outro reino do norte da África, um ataque númida, dos númidas, né? Por quê? Haviam númidas que tinham sido expulsos de Cartago, e aí o rei falou: o pessoal vai entrar de novo, e Cartago falou: não vai entrar. E aí eles tentaram atacar a cidade, aí Cartago falou: não vai atacar nada não. Pegaram em armas, e aí eles quebraram a ordem de desarmamento, a ordem de não batalhar. Com essa, os romanos vão para a África, embarcam para a África para massacrar Cartago, agora com desculpa para isso, graças ao ataque númida que teve contra-ataque cartaginês. E aí, Roma pede para Cartago que se renda totalmente. E eles, obviamente, negam isso. Não vamos se render, vamos fazer mais uma guerra aí. Tamo doidinho, meu irmão, doidinho para fazer mais uma guerra. Começa a guerra. A guerra, basicamente, ela é bem diferente de todas as outras. A guerra se resume em Roma ofensivamente, atacando a cidade de Cartago, e Cartago defensivamente. Basicamente, Cartago era uma cidade difícil de se invadir, tinha muros muito altos, era muito bem protegida. Mesmo o Império estando fragilizado, eles ainda conseguiam se defender, e conseguiram se defender por um bom tempo de Roma. Roma foi lá, atacou. Eles tinham estratégia de trazer a frota marítima deles para mais perto, por meio de canais, para conseguir atacar os romanos. Isso também deu errado, mas eles resistiram muito, deu trabalho para Roma, mesmo com Cartago fragilizada do jeito que estava pós Segunda Guerra Púnica, pós derrota, né? E Roma estava tentando fazer isso, invadir a cidade, subjugar Cartago de vez e salgar a terra, acabar com tudo, destruir tudo, e é isso, e fundar ali mais um lugar de domínio romano e só. Domínio romano total. Agora, eles conseguem? Não conseguem? Vejamos a seguir, no próximo capítulo. Resultado. Os cartagineses resistiram por 3 anos se escondendo nas muralhas. Ou seja, os cartagineses conseguiram lutar contra os romanos durante 3 anos de dentro das muralhas da cidade de Cartago, para você ter noção de como a cidade era bem protegida, como esse muro era bom. O Trump teria uma inveja desse muro, meu amigo. E aí, no final de 146 a.C., que é quando a guerra acaba, a guerra acaba em 146, no final desse ano, Cartago já era cinza, já era entulho. Roma destruiu Cartago, apagou Cartago do mapa, porque, cara, eles foram um grande empecilho no caminho de Roma. E a história é contada pelos vencedores, né, como a gente sabe. Quase nada sobre a cultura cartaginesa chegou até os dias atuais, porque os romanos realmente destruíram tudo que tinha sobre essa parada, pouquíssimas coisas chegaram. O que chegou foram coisas que influenciaram até mesmo a própria cultura romana, ou coisas que influenciaram culturas próximas do norte da África. E aí Roma havia conquistado, no final desse 146 a.C., a Sicília, a Sardenha, a Córcega, a Espanha, o norte da África, aonde Cartago fica, a Macedônia, algumas regiões na Ásia e na Gália Transalpina, ou seja, cruzando Alpes, né? Basicamente, no final da Segunda Guerra Púnica e durante, Roma pegou diversos locais que estavam sob domínio de Cartago. A Sardenha, se não me engano, era um desses locais. E aí, quando a Terceira Guerra Púnica terminou, eles pegaram o restinho do restinho, que era basicamente só ali o pedaço do norte da África, da cidade de Cartago e tal, daquele pedaço de reino ali. O que isso mostra? Esse final de 146 com todas as conquistas?
que as guerras púnicas contra os cartagineses e as conquistas romanas durante esse período criaram as bases do que um dia iria se tornar o grande Império Romano. Ainda não era o Império. Toda essa guerra, a estratégia que eles tiveram que criar para vencer os cartagineses em diversos momentos, o problema e a dificuldade que eles tiveram contra o Hamilcar, contra o Aníbal na Segunda Guerra, a dificuldade que eles tiveram contra os muros da cidade durante a Terceira Guerra, tudo isso moldou o exército romano, tudo isso moldou a estratégia romana e tudo isso também gerou mais locais de conquistas. Eles zeraram ali, ó, o Mediterrâneo com essas conquistas no final da Terceira Guerra Púnica praticamente. E aí foram essas conquistas que fizeram Roma fazer um tipo de política diferente para conseguir organizar melhor essa roconha toda, para conseguir organizar melhor esse negócio todo. E essas políticas e tudo mais, e esse domínio e essas estratégias fizeram aquele exército que a gente conhece, fizeram aquele império, as bases daquele império romano que a gente conhece que, nossa, dominou meio mundo, entendeu? A loucura! E aí, bom, basicamente é isso, pessoal. Vamos para a nossa referência bibliográfica, que é Renata Senna Garrafoni. É um nome meio engraçado, perdão, Renata Senna. Vamos ficar na Renata Senna mesmo. Guerras Púnicas, no livro História das Guerras, tá bom? Organizado pelo Demétrio Magnoli. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo, tudo bem? Caso eu tenha falado algo muito rápido em algum momento, faz o seguinte, deixa no comentário aí, caramba, não entendi direito o que você falou naquele pedaço. Não tem problema, é só você falar aí no comentário, pô, me explica melhor aquilo dali. Sem problema, eu vou aparecer, ou alguém do núcleo vai aparecer e vai te explicar, porque todos os meus companheiros são totalmente competentes. E, bom pessoal, muito obrigado novamente, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, deem um like aí, por favor, compartilha, por favor, compartilha com todo mundo que vocês puderem compartilhar, com a mãe, com a tia, com a cutia, compartilha com todo mundo que for possível, tá bom? Compartilhar é muito importante pra gente, vai lá no nosso Facebook, curte a nossa página no Facebook. Você veio pelo Facebook? Compartilhe o Facebook para alguém, porque lá no Facebook a gente posta texto, posta resenha. Olha lá os textos e resenhas também. Olhem os outros vídeos do canal dos meus companheiros, meus outros vídeos também, tem vários aí, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, Núcleo Estudantil Ágora, núcleoagora.net, se não me engano. Curte lá o nosso Instagram, sai os vídeos lá também. Tem texto lá no Instagram também, tem as publicações legais. E não deixe de conferir, já que a gente está falando de Guerra Púnica, o Atemporalizado Podcast, que tá no Spotify, tá no iCloud, sei lá onde é que tá em um monte de lugar. Pesquisa aí, joga no Google, Atemporalizado Podcast. Vai aparecer a gente, vai aparecer vários lugares onde a gente está disponível, tá bom? E lá tem o episódio sobre Guerras Púnicas com o nosso companheiro, nosso colaborador aqui do núcleo e do podcast, o Luiz Otávio, que participou do podcast e escreveu recentemente uma resenha para o Núcleo Estudantil. Então vai lá no Facebook, confira a resenha do Luiz Otávio também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um beijo e até a próxima.